Olá pessoal, eu sou a Magna Mota da SA Consultoria Industrial. Estamos no mercado, gente, há mais de 20 anos e eu vou colocar aqui para vocês o porquê e para que contratar uma consultoria, tá? Alguns pontos importantes que na hora de contratar a gente às vezes passa despercebido, tá? Então, assim, contratar uma consultoria, gente, não é apenas uma equipe extra, né? A gente precisa identificar que a consultoria ela vem para trazer soluções e inovações que junto com a sua equipe vai trazer resultado, vai melhorar na velocidade do processo da sua empresa. Então, nós vamos ver alguns pontos aqui importantes. Um deles, gente, primeiramente a gente faz uma análise, né, um diagnóstico sem o viés, às vezes, né, da política interna, que muitas vezes a gente está envolvido no processo e às vezes não consegue enxergar as potenciais melhorias. A gente às vezes não consegue, tão envolvido, não consegue identificar os gargalos, o que precisa melhorar de processo. Então a gente faz essa leitura, né, a gente faz essa identificação, esse diagnóstico, primeiramente, para poder começar o trabalho de consultoria, ok? Trabalhamos, essa é a consultoria, gente, a gente trabalha muito com dois pontos principais. Um deles é a redução do lead time, que significa tempo de atravessamento do processo. É um dos indicadores mais importantes dentro da indústria, certo? Dentro de qualquer processo de produção, que é onde a gente vai identificar o tempo de atravessamento do processo por completo e do tempo de atravessamento de cada setor. Tá? Então, a gente vai trabalhar reduzindo esse tempo de atravessamento e aumentando, consequentemente, a velocidade no negócio, ok? Outro ponto muito importante é na entrega realmente do resultado com qualidade e no momento correto. Então, um dos pontos mais importantes, às vezes, é a gente não entregar no prazo correto. Uma das coisas que mais dói dentro de uma empresa é, às vezes, a gente assumir o compromisso de uma entrega de um pedido e não atendê-lo. Às vezes, atende fora do prazo, né? E às vezes também sem qualidade. Então, são dois pontos muito importantes que a gente trabalha, é a redução do lead time e a entrega do produto com qualidade. Consideramos esses pontos, gente, um dos mais importantes, ok? Então, a gente foca muito em trabalhar esses dois pontos. Nós somos especialistas em diversas áreas dentro da indústria. Um deles, gente, é o PCP. PCP, que hoje é PPCP, é um planejamento, programação e controle da produção. É um setor dentro da indústria onde ele acompanha, planeja, programa todo o processo de produção, do início ao fim. Do início, né, do recebimento da ficha técnica do produto até a entrega para o DPA, que é o Departamento de Produto Acabado. Então, a gente acompanha todo esse processo, certo? Também acompanhamos o pessoal da engenharia, fazendo um treinamento de cronometragem, treinamento de cronoanálise, trabalhamos com o tempo de produção de cada processo, né? O tempo do que acontece no setor de corte, tempo de costura, tempo do acabamento. Então, isso a gente tem todos os controles de eficiência, definindo metas e o controle de produção de cada setor, diariamente, tá? Trabalhamos também, gente, com a gestão do processo, que é uma das coisas também de suma importância. A gente fazer esse acompanhamento de todo o processo, gerindo diariamente, é nossa expertise. A gente define as metas, né? Acompanha essas metas junto com a equipe, analisando os números diariamente, e aí a gente dá o nosso feedback diariamente de como é que tem que ser feito, de como é que tem que se lidar com aquela meta, ok? Então, a gente tem um profundo conhecimento no mercado industrial, gente, principalmente, como eu falei, no ramo de confecção.
Possuímos um portfólio de experiência com diferentes clientes, aplicando as melhores práticas e lições aprendidas para identificar e evitar erros. Então, a gente tem uma vasta experiência, mais de 20 anos no mercado. Eu, Magna, 20 anos. O Sérgio Amorim, que é o consultor sênior da SA Consultoria, ele já tem mais de 30 anos no mercado. E assim, a gente já sabe quais são os possíveis erros, a gente já indica qual é o melhor caminho, né, a se seguir, quais são os passos que a gente tem que seguir para poder chegar mais rápido no nosso objetivo, né? E isso ganha tempo, ganha velocidade, né? Nós trabalhamos, gente, com foco na produtividade. Para entregar os resultados necessários, nós temos os controles de eficiência, né, de cada etapa, e o acompanhamento na execução das metas e possíveis implementações de mudanças, de alterações na hora de executar alguma tarefa, algum processo. Trabalhamos também, gente, na redução dos desperdícios. Com a nossa experiência, nós podemos identificar e eliminar alguns gargalos, otimizar os fluxos de produção, né, alguns fluxos de trabalho e reduzir custos. Às vezes, alguns custos, gente, desnecessários. São tarefas, às vezes, que a gente faz, que se a gente deixar de fazer, não tem problema nenhum, não vai fazer falta nenhuma, entendeu? Então, assim, a gente trabalha verificando a necessidade real daquela tarefa. Outro ponto também que a gente foca bastante é na reorganização dos departamentos. É alinhar cada departamento, cada setor, identificando o orgânico que é necessário para aquele setor, né? Quantas pessoas realmente são necessárias para o acabamento, quantas pessoas realmente eu preciso para entregar aquela produção na costura. Então, a gente realmente faz essa conta junto com a equipe, junto com as ferramentas que a gente utiliza para identificar o orgânico necessário para entregar aquela produção, certo? Tomamos decisões, gente, baseadas em dados. Nossas ferramentas, elas fornecem dados que analisamos diariamente e fazemos as recomendações para apoiar decisões importantes, mitigando o risco. Então, a gente trabalha com uma ferramenta chamada PMP, que é o Plano Médio de Produção. No Plano Médio de Produção, gente, a gente identifica tudo o que temos em processo. Todos os pedidos, todas as coleções, tudo o que é necessário entregar com datas, com o tempo de atravessamento do que está em cada setor, do tempo de atravessamento do que ficou, do que passou em cada setor. Então, essa ferramenta, em uma única aba, a gente consegue visualizar todo o processo. A gente consegue visualizar tudo o que tem na fábrica, certo? E a partir daí, com esses números atualizados, a gente consegue tomar decisões, ok? E aí, diariamente, as pessoas, né, os colaboradores passam essas informações via WhatsApp e a gente analisa os números diariamente. Então, isso facilita muito para a gestão, facilita muito no processo industrial. O ganho é gigantesco. Reduzimos os custos operacionais, né? Com a identificação dos desperdícios, a gente com certeza diminui bastante, gente. A gente identificando e verificando realmente o que é necessário fazer, a gente diminui os custos. A análise diária, ela identifica as áreas de otimização e implementamos ações, né, para a redução desses custos, ok? Outro ponto importante, nós treinamos a sua equipe. Treinamento e capacitação. Isso é uma das coisas mais importantes dentro da indústria de confecção. Porque às vezes a gente tem uma equipe, mas a gente tem uma equipe que precisa ser treinada, né? Que às vezes, não por mal, mas as pessoas não sabem fazer, não sabem o caminho correto, não sabem às vezes a maneira correta, às vezes não tem as ferramentas necessárias para fazer aquele processo, né? E a gente entra como um apoio, identificando, mostrando, ensinando, treinando, né, essas pessoas, a sua equipe, para a gente ter essa velocidade maior e essa entrega melhor do mercado.
Então, nós desenvolvemos programas de treinamento, né, específicos para aprimorar as habilidades da sua equipe. Temos treinamento de PCP, temos treinamento de custos industriais, temos treinamentos de gestão, de cronoanálise, e assim, temos outros cursos, na verdade, específicos para a sua necessidade. Então, tudo que envolve algum desperdício, alguma dificuldade, alguma necessidade dentro da indústria, a gente está apto a treinar a tua equipe. Então, gente, a gente tem uma transferência de conhecimento gigantesca, que é um dos maiores valores de uma consultoria, gente, é a capacidade de transferir, né, o melhor método, a melhor ferramenta, o conhecimento para que a equipe interna, né, se torne mais autônoma, se torne mais forte na hora de entregar e competente, que tem as habilidades necessárias, ok? Oferecemos, gente, uma base sólida e analítica para decisões estratégicas, reduzindo a incerteza e aumentando a confiança na entrega do resultado. Temos algumas ferramentas de planejamento, onde a gente planeja, que é o planejamento estratégico, a gente planeja a entrega com datas, né? Fazemos a conta para trás, que a gente chama, né? Que a gente identifica o tempo de atravessamento de cada setor e fazemos a data de início e fim de cada setor, de cada coleção. Quando é que eu tenho que, por exemplo, uma coleção que eu tenho que entregar em novembro? Quando é que eu tenho que iniciar o meu processo de compra? Quando é que eu tenho que iniciar e finalizar o meu processo de criação, de modelagem, né, do desenvolvimento como um todo? Até quando eu posso cortar? Então, a gente define essas datas. É um estudo, né, um estudo feito do lead time de cada processo. E baseado nesse estudo, a gente faz o planejamento estratégico. Então, assim, todo mundo trabalha com meta, todo mundo trabalha com datas e a gente vai acompanhando esse processo, né? É um processo que, na verdade, não é de um dia para o outro, tá? Mas extremamente necessário. Porque, às vezes, gente, a gente não faz isso, né? Não faz esse acompanhamento, não faz esse planejamento. E, assim, a gente tá perdendo, né? Perdendo dinheiro, perdendo minutos, que às vezes vai pro ralo. Todos os dias a gente não percebe. Percebe no final do ano, quando vê que não teve, né, o rendimento necessário, adequado, né? Então, outra coisa muito importante, gente, é em qualquer contratação de consultoria, o importante e muito importante, na verdade, é o envolvimento da equipe, né? Garantir que a equipe esteja realmente engajada, né? Que colabore realmente com os consultores, com a equipe. O trabalho, gente, é sempre em equipe. Nunca ninguém faz nada sozinho, entendeu? Então, assim, é muito de muita valia o envolvimento da equipe. Isso facilita demais a implementação das soluções, das ferramentas e a transferência de conhecimento. Então, existe nós da consultoria que estamos interessados em passar o nosso conhecimento e do outro lado precisa ter uma equipe aberta, uma equipe que queira, uma equipe que realmente trabalhe junto com a consultoria, tá? Lembrando, gente, que ninguém faz nada sozinho, ok? Toda consultoria, gente, pode ser uma ferramenta poderosa para impulsionar os projetos e aprimorar a gestão da sua fábrica. Então, voltando, a gente trabalhando em equipe, a possibilidade da tua empresa estar em outro patamar, com uma entrega bacana. Imagina um cliente ter em mente, fazer a leitura e dizer assim, poxa, aquela empresa entrega com qualidade, entrega no tempo correto, entrega realmente. Então, assim, é muito bacana isso. Então, assim, o trabalho de todo mundo, o trabalho da equipe é muito importante para isso, ok?
E assim, se você hoje se sente bem a necessidade, né, às vezes de contratar uma consultoria, ver que teu produto às vezes não tá com qualidade, eu não tô conseguindo entregar as minhas coleções ou os meus pedidos no prazo, nós estamos aptos a te ajudar, certo? Marca uma visita pelo telefone, né, do Sérgio, que é 991-9208, ou então o meu, Magna, que é 988 50 50 39. Entra no nosso site, entra no nosso Instagram, que tem muita ferramenta bacana, muita coisa bacana para vocês visualizarem. E assim, marca uma visita que a gente vai aí te conhecer sem ônus nenhum, tá? A gente vai começar a conversar e tomar um café. Então, gente, muito obrigada de a gente poder colaborar um pouquinho aqui no conhecimento de vocês e até a próxima!